as duas casas de Israel, as oliveiras. Por que você acha que Paulo fala sobre duas oliveiras? Ele não fala sobre uma oliveira e um pessegueiro, por exemplo, que são duas árvores diferentes. Ele fala sobre duas da mesma espécie e não sobre duas espécies diferentes. Você acha que isso é coincidência? Pode ter certeza que não. Paulo sabia muito bem sobre o que ele estava falando. A oliveira se dividiu e Paulo nos fala sobre a oliveira brava, jambuzeiro, que é o jambuzeiro, e os ramos naturais da boa oliveira. Quem são as oliveiras? Então vamos ler aqui, para a gente entender esse contexto, vamos ler aqui lá no livro de Jeremias, capítulo 11, 16 e 17. Diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, quem são as oliveiras? Curiosamente, apenas um povo na Bíblia é chamado de oliveira. Apenas um povo. Né? E que povo é esse? O povo de Israel. Né? É Israel. A oliveira sempre foi e sempre será Israel. Mas como já vimos, né, nos vídeos anteriores do estudo do mistério revelado, gentios e judeus, né? Como já vimos nos vídeos anteriores, Israel se dividiu em dois reinos. A casa de Israel, que é Efraim, e a casa de Judá. Judá continuou em aliança com Yahvé, manteve sua identidade israelita. Eles são os ramos naturais da oliveira. A casa de Israel, que é Efraim, recebeu carta de divórcio, foi afastada e abandonada, né? É chamada de não meu povo e sem misericórdia, por Yahvé. Não voltaram a ser um povo após o cativeiro. Se assimilou entre os gentios pagãos após ser tomada pela Assíria. Recebeu outros deuses e se esqueceu de Yahvé. Eles se tornaram a oliveira brava, o jambuzeiro. Então, como foi dito, apenas um povo é chamado de oliveira pelo Senhor, né? Por Yahvé. Israel, e sabemos que Israel se dividiu em casa de Judá e casa de Israel, como esse texto que a gente leu lá de Jeremias 11, 16 e 17. Então Deus denominou Israel de oliveira verde, mas pela sua desobediência e pela maldade da casa de Judá e da casa de Israel, os ramos foram quebrados. Uma pergunta que surge é por que Deus deu divórcio apenas à casa de Israel, que é Efraim, e não para a casa de Judá, se as duas casas eram desobedientes? Porque Deus disse para Efraim que eles não seriam mais seu povo, que ele não tinha mais misericórdia deles, e não disse isso para Judá, apesar de as duas casas serem idólatras. Né? Por quê? A resposta é que Yeshua, né, que Jesus, precisaria vir da descendência de Davi, ou seja, de Israel. E se Deus desse divórcio para as duas casas, de onde viria o Messias? Né? Então, apesar de Judá também ser desobediente e idólatra, Deus suportou e manteve sua promessa. E também a favor de Judá, temos que, apesar de tudo, eles mantiveram a lei
e sua identidade israelita. Ao contrário de Efraim, que abandonou Deus por completo. Então, vimos que a oliveira é Israel. E essa oliveira se dividiu em duas, a oliveira brava e os ramos naturais da oliveira. Em Romanos 11, vemos Paulo falando exatamente sobre isso. Ele pergunta, porventura tropeçaram para que caíssem? Será que o tropeço de Israel foi para que Israel caísse? Claro que não, mas para trazer salvação aos gentios, aos 4 cantos da terra. E isso foi plano de Deus, plano de Yahvé. Está escrito lá em Romanos 11, do 11 ao 15, Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ao ciúme, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Então aqui vemos muitas coisas interessantes nesse trecho das Escrituras. Israel tropeçou para cair? A pergunta que fica, Israel tropeçou para cair? Não, mas tropeçou para que a salvação chegasse aos gentios pagãos, aos 4 cantos da terra. E isso se cumpriu através de quem? De Efraim. E ele diz que se a queda e diminuição de Israel é a riqueza dos gentios pagãos, quanto mais a sua plenitude. Então, nos versos 11 e 12, quando ele fala sobre os gentios, ele está se referindo aos gentios pagãos mesmo, que não tinham ainda a casa de Israel entre eles. Depois, no verso 13, ele diz com todas as letras, falo convosco, gentios. Falo convosco, gentios. Estes gentios, agora para quem Paulo se refere, já são os gentios da época de Paulo, que entre eles já se encontrava a casa de Israel, Efraim, que não tinham ainda a casa de Israel entre eles. Corrigindo aqui, irmãos. Depois, no verso 13, ele diz com todas as letras, falo convosco, gentios. Estes gentios agora, para quem Paulo se refere, já são os gentios da época de Paulo, que entre eles já se encontrava a casa de Israel, Efraim, misturada entre as nações. Depois, no 14, ele diz que exalta seu ministério entre os gentios para tentar fazer ciúme e salvar alguns da carne dele, que são os judeus. Pois Paulo era judeu da tribo de Benjamim. E depois, no versículo 15, ele diz que se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, rejeição de quem? No verso 13, ele diz que fala para quem? Aos gentios, Aos gentios que já tinham a casa de Israel misturada entre eles. Então, se a rejeição da casa de Israel, Efraim, que recebeu carta de divórcio, não era mais povo e não tinha misericórdia, se a rejeição destes era a reconciliação do mundo, qual seria a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ele quer dizer que se a rejeição foi para reconciliar todas as coisas, a sua restauração era a vida eterna com o Messias.